Hello, students! Hoje daremos início à unidade 1, Basic English Grammar, da disciplina de Inglês Técnico. Antes de começarmos a aula, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Andréa Delano Mendes Nunes, sou graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Maranhão, sou especialista em Docência da Educação Profissional e Tecnológica pelo CETICET Senai, estou com uma especialização em andamento em Informática na Educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e também sou mestranda em Letras pela Universidade Federal do Maranhão. Na minha área de atuação, eu desenvolvo pesquisa em Linguística Aplicada com os métodos de tradução na apreensão de inglês técnico na educação profissional e análise do discurso francesa. Minhas atividades profissionais concentram-se nas áreas da docência de inglês técnico, redação técnica e produção textual, presencial e EAD, assim como revisão textual e normalização, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, de trabalhos de conclusão de curso e tradução de textos técnicos. Também sou participante do grupo de pesquisa em Língua e Discurso na Universidade Federal do Maranhão. Na disciplina de Inglês Técnico, teremos a companhia de um best friend, o Infoneto. Ele auxiliará você a aprender inglês técnico no mundo da informática. Agora vamos saber os objetivos da aula de hoje, que são entender as estruturas básicas da língua inglesa, compreender como se dá a estrutura do verbo to be nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, e conhecer como o adjetivo é usado na língua inglesa. Para aprendermos o que a aula nos propõe hoje, os conteúdos de hoje são estruturas básicas da língua inglesa, subject pronouns, verb to be e adjectives. Vamos lá! Qual seria a estrutura básica da língua inglesa? Make a guess! A língua inglesa possui classes gramaticais, assim como na língua portuguesa, mas na aula de hoje vamos dar atenção aos subject pronouns. O estudo dos pronomes é algo simples e comum. Em inglês, existe apenas uma especificidade, que pode causar um pouco de estranheza, que é o pronome it, o qual não utilizamos na língua portuguesa, mas com a prática você vai conseguir entender e aprender bem rápido. Vamos agora observar quais são os subject pronouns. Primeiro, I, que equivale na língua portuguesa ao pronome pessoal eu, como no exemplo, I am a singer. You, que equivale na língua portuguesa a você, tu e vocês, como no exemplo, you are a student. He, que equivale na língua portuguesa a ele, como no exemplo, he is a teacher. She, que equivale na língua portuguesa a ela, como no exemplo, she is a nurse. It, que equivale na língua portuguesa a ele e ela, como no exemplo, it is a dog, it is a table. We, que equivale na língua portuguesa a nós, we are friends. They, que equivale na língua portuguesa a eles, como no exemplo, they are good dancers. Mas como nós podemos utilizar o pronome it? First, primeiro, to refer an object, thing, animal or natural phenomenon. O pronome it pode ser utilizado para se referir a objetos, coisas, animais e fenômenos da natureza,
For example, the dog is strong. It is strong. Percebam, o sujeito the dog, na sentença posterior, é substituído pelo pronome it. The dog is strong. It is strong. O cachorro é forte. Ele é forte. Pay attention. Prestem atenção. If you talk about a pet, use he or she. Se vocês falarem sobre um animal de estimação, usem he or she. For example, Dick is the name of my little dog. He's very intelligent. Dick é o nome do meu cachorrinho. Ele é muito inteligente. Percebam, na primeira sentença, Dick é o nome do animal de estimação. Na próxima sentença, ele foi substituído pelo pronome he. If you talk about a baby or children that you don't know if it's a girl or a boy. Se você estiver falando sobre um bebê ou uma criança e você não souber se é uma garota ou um garoto. For example, the baby is in tears. It is in tears. O bebê está em lágrimas. Ele está em lágrimas. Então, na primeira sentença nós temos the baby, que na segunda sentença foi substituído por it. Don't forget, não esqueçam, estudem um material complementar que fala sobre outras classes gramaticais da língua inglesa, nouns, prepositions, etc. Good luck, boa sorte! Now, it's time to start an important verb. Mas que verbo é esse? Make a guess. O verbo to be, que está presente na maioria das frases. No momento da comunicação, na sua flexão, o verbo possui apenas 3 formas, que são am, usado somente para o pronome I, are, para you, we, they, e is, que se usa com os pronomes he, she, it. Mas como ele se apresenta? Como o verbo to be se apresenta? Na forma afirmativa, affirmative form. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Na forma contraída, contracted form. I, you're, his, she's, it's, we're, you're, they're. Na forma negativa, negative form. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. E na forma interrogativa, interrogative form. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Depois de termos aprendido sobre o verbo to be e termos estudado no material complementar sobre as outras classes gramaticais que existem, além dos pronouns and subject pronouns, vamos estudar os adjectives. O adjetivo em inglês é invariável e precede o substantivo. For example, nice girls, good students, and lazy boys. You are nice girls. They are good students. You are lazy boys. Percebam no primeiro exemplo. You are nice girls. Vocês são garotas legais. Percebam que o adjetivo nice está precedendo o substantivo, o noun, girls. Como assim? Vão a seguir algumas regras de uso. Some rules. Adjectives don't have plural. Os adjetivos não têm plural. For example, sweet dream, sweet dreams. Percebam,
Nós temos o adjetivo sweet na primeira sentença, que está no singular, e nós temos o adjetivo sweet na segunda sentença, que está no plural. Podemos observar que não há acréscimo de plural. Esse plural acontece apenas no substantivo, no noun. Dream, na primeira sentença, e dreams, na segunda sentença. Adjectives don't change according to the gender. Os adjetivos, eles não entram em concordância em gênero. For example, strong man, strong woman. Strong man, homem forte. Strong woman, mulher forte. Percebam, na primeira sentença, nós temos homem forte. Na segunda sentença, nós temos mulher forte. E o adjetivo não sofreu nenhuma mudança. Adjectives usually come before the noun. Os adjetivos usualmente vêm antes do nome, ou seja, antes do substantivo. For example, I have sweet dreams. He's a strong man. I have sweet dreams. Eu tenho doces sonhos. Nós temos o noun dreams e temos o adjetivo sweet precedendo este noun. Nós temos he is a strong man, strong man. Nós temos o noun man e o adjetivo strong precedendo esse noun. No slide, seguem os materiais complementares para estudo. Hoje, nós aprendemos sobre subject pronouns, verb to be and adjectives. Hoje nós aprendemos sobre os pronomes pessoais, o verbo to be e os adjetivos. Students, finalizamos a unidade 1 da disciplina de inglês técnico. Não esqueçam de estudar os materiais complementares. Lembrem-se, o aprendizado é contínuo. See you next class!